Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Gente, estou vindo fazer uma atualização, que é uma atualização de emergência, e vocês sabem que eu faço toda semana. Fiquei meio perdido aí nesses dias que eu fiquei sem gravar, tá? Então eu fui me atualizar sobre o assunto. E realmente chama a atenção o que está ocorrendo, tá? Retórica cada vez mais alta. Especialistas dizendo, olha, nunca tivemos um risco de conflito tão grande. Então é importantíssimo prestarmos atenção no que eu vou passar aqui para vocês. Eu separei cerca de 7 ou 8 notícias aí para que a gente possa conversar e ver que realmente está acontecendo algo muito importante no mundo e muito perigoso, tá? É importantíssimo sempre prestarmos atenção. Antes de pôr aqui na tela, só quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, dê uma oportunidade, tá? Deixe o seu like, escreva um comentário me falando de onde você é, que cidade você mora, porque eu tenho uma dimensão do alcance que o canal está tendo. É importantíssimo, é imprescindível, tá? Eu criei esse canal justamente porque o meu primeiro canal teve um alcance brutalmente reduzido, foi desmonetizado, e nós criamos esse para conseguir manter o alcance e atingir pessoas. Essa é a meta do canal. Estamos reformando um cômodo, vamos iniciar aí na próxima semana talvez, a reforma de um cômodo para fazer o estúdio do Expresso Conservador. Se alguém que estiver assistindo aí quiser colaborar, temos aqui ó, Pix. Se você não tem dinheiro, não quer colaborar desse modo, você pode instalar o TikTok e colocar o nosso código. Você vai estar me ajudando. O que for arrecadado com o TikTok, com o Pix e com o Quai, vai ser revertido para a reforma e melhoria aqui dos equipamentos, tá certo? Então eu agradeço de coração. Se não puder ajudar, tudo bem também, tá certo? Vai acontecer de todo jeito. Claro, num ritmo mais lento, mas vamos melhorar, vamos reformar de todo modo o cômodo. O que acontece? Nós tivemos aí essa semana um aumento da retórica. Atores que estavam meio que neutros ali começaram a colocar o seu entendimento, como diria o ditado, colocar as asinhas de fora. Então eu vou trazer as notícias para vocês. Vou colocar aqui na tela como se fosse uma timeline para nós conversarmos, tá? Primeira notícia. Biden questiona desejo da China de descobrir a origem do Covid. O presidente dos Estados Unidos havia afirmado que agências de inteligência do país estão analisando outras teorias como um acidente de laboratório. Tá certo? Então veja bem. Uma mudança totalmente de discurso. Quem dizia isso? Donald Trump. Chamaram-no de louco. Agora é uma teoria que está sendo investigada pelas agências de inteligência dos Estados Unidos. Vejam bem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a China está tentando se projetar como uma nação responsável em relação à pandemia de Covid-19, mas que não estava claro se Pequim está realmente tentando entender as origens, tá? As origens do coronavírus. Questionado se ele chamaria o presidente chinês Xi Jinping de velho amigo para pedir-lhe que readmitisse os investigadores da Organização Mundial de Saúde, Biden afirmou: "Vamos esclarecer uma coisa. Nos conhecemos bem. Não somos velhos amigos. É apenas profissional." Vejam só como mudou a postura, tá certo, de Joe Biden em relação à China. Agora ele diz o quê? Olha, nós não somos amigos. É apenas profissional. Tudo bem, vamos lá. Biden deixou claro que continua cético quanto à cooperação da China com a investigação da OMS. A China está se esforçando para se projetar como uma nação responsável e muito acessível. E eles estão tentando muito falar sobre como estão ajudando o mundo em termos da Covid-19 e vacinas. Olha, certas coisas não precisa explicar para as pessoas do mundo. Elas veem os resultados. A China está realmente tentando ir a fundo nisso? Ele soltou essa pergunta. Então você veja, mudou totalmente a postura de Biden em relação à China. Nós sabemos que não é só Biden que governa, que há um governo por trás, tá? Então, quando eu me refiro ao governo americano, quando eu me refiro a Joe Biden, estou me referindo ao todo. Porque Joe Biden representa esse todo do governo americano, certo? Que fique claro. Também não gosto de Joe Biden, mas
Por enquanto, ele é o presidente que está lá, empossado. Vamos ver até onde isso vai. Aí você tem aqui, ó, comunicado da OTAN. Em comunicado, OTAN destaca ameaça da Rússia e desafios da China. Os chefes de Estado e de governo dos 30 países membros da Comissão do Tratado do Atlântico Norte emitiram um comunicado conjunto destacando a ameaça apresentada pela Rússia e os desafios colocados pela China após uma reunião nesta segunda-feira. Enfrentamos ameaças multifacetadas, competição sistêmica de poderes assertivos e autoritários, bem como crescentes desafios de segurança para nossos países e nossos cidadãos de todas as direções estratégicas. As ações agressivas da Rússia constituem uma ameaça à segurança euro-atlântica, diz o texto. Em seu terceiro tópico, ao todo, o país é citado 61 vezes ao longo do comunicado. Os líderes da OTAN pediram ainda que a Rússia abandonasse a designação de 2 aliados, Estados Unidos e República Tcheca, como países hostis. No comunicado, a OTAN destacou que, além de suas atividades militares, Moscou também intensificou suas ações híbridas contra aliados e parceiros da aliança militar, inclusive por meio de países terceiros. Isso inclui a tentativa de interferência nas eleições dos aliados e nos processos democráticos, pressão política e econômica e intimidação, campanhas de desinformação generalizadas, atividades cibernéticas maliciosas e fechar os olhos aos cybercriminosos que operam em seu território. Tá certo? Isso foram acusações contra a Rússia. A Rússia que há um mês atrás, mais ou menos, movimentou uma quantidade imensa de tropas até a fronteira com a Ucrânia, elevando a tensão a um nível muito alto. Desarmaram essa bomba aí, que era uma bomba relógio, uma questão de tempo. Desarmaram essa bomba relógio, mas continuam sabendo como é que a Rússia ela representa sim uma ameaça e sabendo como lidar com a Rússia. Eles têm que enfrentar. Diálogo tem que haver, mas eles não podem baixar a cabeça, isso é um fato. De acordo com seus compromissos internacionais, colocamos a Rússia a retirar as forças que estacionou em 3 países sem seu consentimento. Condenamos veementemente, não reconhecemos a anexação ilegal e ilegítima da Crimeia pela Rússia e denunciamos sua ocupação temporária. Mais ataques contra a Rússia. Posicionamento inédito sobre a China. E aí vejam bem, é aí que começa a subir mais ainda a tensão. A influência crescente da China e as políticas internacionais podem apresentar desafios que precisamos enfrentar juntos como uma aliança. Vejam só. Acrescentou o comunicado que cita nominalmente o gigante asiático em 10 oportunidades, em um endurecimento do tom em relação ao adotado para os países nas reuniões anteriores da OTAN. As ambições declaradas e o comportamento assertivo da China apresentam desafios sistêmicos à ordem internacional baseada em regras e áreas relevantes para a segurança da aliança. Completaram os países membros da aliança militar, destacando preocupação com políticas coercivas de Pequim, que contrastam com os valores fundamentais consagrados no Tratado de Washington, tá? Então, eles subiram, a União Europeia, a OTAN, subiu o tom contra a China, tá certo? Tá aqui, ó, para quem, se não quiser ver na CNN, tem aqui na Jovem Pan, líderes da OTAN declarando que China e Rússia apresentam uma ameaça à segurança, tá? Você pode ler aqui também. Temos aqui, ó, China responde a apoio do G7 a Taiwan com maior incursão aérea até aqui. Em retaliação ao comunicado do G7, no qual o grupo que reúne os 7 países das principais economias mundiais defendeu Taiwan, o governo da China realizou a maior incursão de aviões militares
contra o espaço aéreo da ilha em sua história. Nunca, desde que se separou da China, nunca a China tinha feito esse tipo de incursão, uma incursão tão grande, tão invasiva como fez dessa vez, tá certo? Nós nunca iremos tolerar tentativas de buscar a independência ou intervenção temerária na questão de Taiwan por forças estrangeiras. Então precisamos dar uma resposta forte a esses atos de conluio, disse Ma Xiaoguang, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan de Pequim. Os chineses enviaram na terça, dia 15, 28 aviões até a ADIS, que é a zona de defesa aérea ali de Taiwan, obrigando o envio de caças para interceptação. Estiveram envolvidos na operação 14 caças J-16, 6 caças J-11 e 4 bombardeiros com capacidade nuclear H-6K. Vejam só a intensidade dessa resposta. Até bombardeiros com capacidade nuclear foram enviados, tá? Além de aeronaves de vigilância. É uma escalada. Desde o começo do ano, os recordes desse tipo de ação, que visa testar a rapidez de reação do adversário, foram batidos. Em março foram 20 aviões, um mês depois 25 e agora 28 aviões militares. Por que eles fazem isso? Justamente para testar. Olha, qual o tempo que eles demoraram para responder? Demoraram tanto tempo, então 20 aeronaves não são suficientes. Se formos atacar, vai ter que ser mais. E assim eles vão estudando, vão mapeando o adversário. E isso é importantíssimo, porque eles estão preparando sim uma invasão a Taiwan, porque eles querem anexar Taiwan ao seu território. Biden e Putin fazem reunião em Genebra, mas a discórdia entre Estados Unidos e Rússia permanece. O presidente dos Estados Unidos e da Rússia elogiaram a conversa que tiveram em Genebra, na Suíça, nesta quarta-feira, mas fizeram poucos progressos concretos na primeira reunião entre os mandatários dos dois países desde 2018. Discordâncias foram declaradas, disse o americano Joe Biden após o encontro, mas não de forma exagerada. Segundo ele, a Rússia não quer uma nova Guerra Fria, mas é o que está acontecendo. Vocês vejam, nós temos até uma nova corrida espacial entre Rússia, China e Estados Unidos. A Guerra Fria 2.0 já está aí, não tem como fugir disso mais, tá? Então vocês vão ver aqui, ó. Já o presidente russo Vladimir Putin afirmou que Biden era um estadista experiente, que os dois falavam a mesma língua. A reunião durou 4 horas, menos tempo que o programado. Biden disse que os dois não precisam gastar mais tempo conversando e que agora há uma perspectiva genuína de uma melhora na relação entre os países, tá? Então vocês vejam aí. Importantíssimo. Vocês podem ver que a retórica, não houve avanço, não houve uma melhora nas relações, praticamente ficou estagnado as relações Estados Unidos e Rússia, tá? Pequim acusa a OTAN de exagerar a teoria de ameaça da China. Governo chinês acusa a aliança de criar confrontos artificiais, um dia após a organização situar o gigante chinês como um desafio sistêmico à segurança mundial. Pequim exigiu nesta terça-feira que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, pare de exagerar a teoria da ameaça chinesa, depois que os líderes da Aliança Atlântica expressaram preocupação um dia antes sobre o que chamaram de políticas coercitivas. Eu vou dar um exemplo de uma política coercitiva. Vejam só, essa diplomacia das vacinas que a China faz é uma diplomacia criminosa. Olha, eles pegaram o Paraguai, por exemplo. Nós não vamos enviar vacinas se vocês continuarem a reconhecer Taiwan. Brasil, nós não vamos liberar os insumos, vamos atrasar os insumos de vacina se vocês não deixarem a Huawei participar do 5G, do leilão do 5G. E assim por diante. Então eles usam esse tipo de coerção, chantagem explícita, fazendo diplomacia, tá? Antes, os embaixadores mais educados do mundo pediam licença até para pedir licença.
Agora não, eles falam altivamente, falam ali de igual para igual ou superior ao país que eles estão. E isso é uma coisa muito grave. Aqui no Brasil acontece isso. Yang Wanmin é um problema aqui no Brasil. E o Brasil precisa resolver esse problema logo. Temos mais aqui, ó. Taiwan relata a maior incursão da Força Aérea da China desde o ano passado. Nesse momento, eu creio que o maior barril de pólvora, o ponto que pode estourar um conflito generalizado, é justamente essa questão de Taiwan. Creio que não tenha outro com a mesma capacidade, tá? Aqui eles vão dizer das 28 aeronaves que fizeram, mas vamos lá, vamos continuar. Tá aqui, ó. Aliados da OTAN estão intensificando os gastos com defesa. Vou dar só um exemplo, ó. Os 10 países com projeção de 2% ou mais este ano são Croácia, Estônia, França, Grécia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Reino Unido e Estados Unidos. A Noruega está com 1,85, enquanto os que gastam menos são Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Eslovênia e Espanha, tá? Gastam menos de 2% do PIB em defesa. O tratado prevê 2%, então eles estão subindo gradualmente. Alguns já estão gastando mais de 2%. Por quê? Eles sabem o risco que é a Rússia e sabem o risco que é a China. Agora, olha aqui, para contemplar, deixa eu só atualizar aqui, porque eu vou mexer, acontece isso, que eu não sou assinante, tá? Então vou atualizar aqui, ó. Risco de conflito entre Pequim e Taiwan é o maior já registrado de centro de estudo chinês. As tensões no Estreito de Taiwan atingiram um ponto em que o risco de conflito é o mais alto já registrado. Segundo a China China Cross Strait Academy, um think tank, para quem não sabe o que é um think tank, tá aqui, ó. São instituições que desempenham um papel de advocacia, tá? Para políticas públicas, além de terem capacidade de explicar, mobilizar e articular os atores. Atuam em diversas áreas como segurança internacional, globalização, governança, economia internacional, questões ambientais, informação e sociedade, redução de desigualdade e saúde, tá? Então você tem diversos think tanks pelo mundo aí. O Centro de Estudos divulgou um estudo nessa semana no qual aponta que Taiwan e a China continental estão à beira de uma guerra. Vejam só, o que se falava ano passado que poderia acontecer, hoje estão à beira de uma guerra. E é isso que eu chamo a atenção. Estão à beira de uma guerra, estão prontos para guerrear, tá? É questão de tempo, é questão de um pequeno erro. Tudo isso pode desencadear um grande conflito aí. O risco de conflito foi apontado como 7,21 em uma escala que vai de menos 10 a 10. Sendo, óbvio, menos 10 um risco inexistente e mais 10 praticamente a iminência ou o conflito já ocorrendo. No caso, estamos em 7,21. Para vocês terem uma ideia de como está a situação. Muita gente olha assim e fala, olha, mas o Daniel está sendo sensacionalista. Eu não estou sendo sensacionalista, eu estou trazendo aqui fatos. Estou mostrando as fontes. Vocês podem pesquisar por si só. Além disso, podem entrar no canal do Telegram que eu vou mandar lá também. Então vocês vejam, 7,21%. Em uma escala que vai de menos 10 a 10. É o maior índice já registrado desde o início da crise. Segundo o jornal South China Morning Post, tá? É um jornal que eu recomendo, vocês podem ler, que é muito bom. Ele traz muitas notícias ali, tá? Então você vai acompanhar aqui, eu vou mandar esse link para que vocês vejam lá no canal do Telegram. Vou mandar esses outros links e mais alguns que infelizmente eu não posso mostrar aqui. Vou mandando no decorrer dos dias aí, tá? É importantíssimo nós prestarmos atenção, porque um conflito dessas proporções afetaria o mundo inteiro. É claro que o mundo inteiro não quer um conflito assim. São poucos que desejam. E nós sabemos quem são esses poucos. Vocês entendem o que eu estou falando. E é realmente importante nós começarmos a nos situar onde nós estamos nessa linha do tempo aí.
Tá certo? Importantíssimo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.